aqui viajando sozinho e resolvi uma atenção na estrada e tudo assim, bater esse papo aqui com o povo preto, né? Gente, durante a nossa história, a ideia do sistema branco, do sistema europeu, principalmente na escravização dos homens e mulheres pretas, sempre foi dominar de uma maneira geral e completa. E só tem uma maneira de você dominar pessoas de uma maneira geral e completa. É você apagando tudo que é referente a ela, tanto na história quanto no dia a dia, e não deixar ela preparar um futuro dela própria, um futuro originário daquele povo. Cortavam os cabelos para que os povos não se identificassem. São vários povos, né? As pessoas hoje tratam todo mundo como africano, né? Mas você sabe que não é assim. São vários povos. E às vezes as pessoas tratam as pessoas com a designação dos países, mas você também sabe que não é assim. Porque esses países, essas fronteiras, quem criaram foram os europeus. Por isso tem um monte de confusão ainda hoje no continente africano, porque essas divisões não é do povo africano. Eles botaram fronteira onde não tinha, misturaram povos em um país só, e aí hoje a gente tem vários conflitos por conta dessa ganância, né? Porque o homem europeu, ele cercou o que deu para ele, então não interessava quem estava dentro do curral dele, do cercado dele. O que interessava é o que era dele, o que ele cercou. E sendo assim, a maneira de se apagar a identidade de todos esses povos era cortando os cabelos, era não deixando falar sua própria língua, era não deixando ter seus nomes de povos africanos. Hoje eu, por exemplo, eu me chamo Messias Horácio Raimundo. É o meu nome que a minha mãe e meu pai escolheu para mim por viverem colonizados aqui nessa terra dos povos originários, dos nativos da terra, aqui no Brasil. Pois bem, eu hoje adulto, eu escolhi um nome para mim, Nzarapanda. Mas por que Nzarapanda? Porque esse seria o nome do nosso primeiro ancestral, segundo histórias dos Pacons, do povo do Reino do Sul. E aqui no Brasil, essa coisa de tirar o nome da pessoa, colocar um nome europeu, distanciou muito da realidade do que é ser um homem preto, do que é ser um homem africano, e aqui no Brasil, africano da diáspora. E como se não bastassem, eles trouxeram, além de um nome português, ou em outros casos a maioria europeu, eles trouxeram-nos os apelidos, que além de nos distanciar ainda mais da nossa cultura, nos diminui como gente, como pessoa. Imagina aí um cara com o apelido de Chaminé. Pô, meu, Chaminé, cara, formiga. E esses apelidos, né, eles criam muita força no mundo da capoeira, onde os nossos mestres acabaram arrumando uma justificativa para esses apelidos, dizendo que era uma maneira de fugir da polícia, porque é isso e aquilo. E às vezes a gente chega a pensar que quem arrumou essa história de polícia aí, ó, foi o próprio colonizador, para diminuir ainda mais a gente. E é por isso que eu falo, o apelido do homem africano distanciou ele da sua realidade, da sua cultura, da sua língua, da sua originalidade. Porque nós só temos, a nossa originalidade, pode ver, ela geralmente nos livros de história, ou até às vezes no dia a dia, ela bate no período de escravidão. Ela bate ali e vem de lá para cá. Por quê? Porque foi ali que eles cortaram os nossos vínculos africanos para que nós não sejamos reconhecidos e não nos reconheçamos, o que é pior, como africanos.
Aí é que complicou bem a coisa. Pois bem, aproximadamente uns 25, 30 anos que eu venho mastigando essa sacada dos nomes e dos apelidos na minha cabeça. Aos 25, 30 anos. Por isso que aqui em casa, toda aquela pessoa que se dá o prazer de conhecer os mistérios da capoeira, ela geralmente aqui recebe um nome africano. E com essa atitude de pôr um nome africano nessa pessoa, eu tenho a intenção de reviver uma cultura africana que é de nomes. As pessoas têm que saber que existem nomes africanos, devem pôr nomes africanos nos filhos, porque nós existimos. Nós não somos um produto europeu, nós somos um dos povos mais antigos do mundo, aliás, o mais antigo do mundo, melaninados, homens pretos, mulheres pretas. E é por isso que eu falo e repito, coloquem nomes africanos em seus filhos de capoeira. Não coloquem mais apelidos, principalmente chulos. O nome africano, ele nos aproxima de nossos antepassados, de nossos ancestrais. Todo nome ele tem uma vibração, ele é como se fosse um código. E quando alguém chama, ele ativa toda uma linhagem de ancestralidade. Mas aí você está pensando, mas Mestre Messias, você está pondo o nome na capoeira, você não sabe se o cara tinha linhagem ou não, qual que era a linhagem do cara, não interessa. O que interessa é que a gente está retomando, revivendo, reativando nomes africanos. E os nossos antepassados devem estar pulando de alegria, mesmo que a gente não consiga pôr hoje, por culpa do colonizador novamente, um nome que vibre na mesma sequência de determinados povos a que nós pertencíamos. Mas o interessante é que nós estamos revivendo a nossa identidade. Isso é muito importante. Desculpa aí tomar o tempo de vocês. Um abração. Só para frisar, apelidos chulos, quem tem, não vai mudar, né? Que Zambi abençoe e toque de barco para frente. Mas mestre mais antigo, pensa um pouquinho. Vamos fazer com que essa luta preta, ela de fato tenha uma resistência cultural preta. Chega do colonizador ficar determinando o que nós fazemos e deixamos de fazer numa cultura preta. Não dá para encarar mais isso. Não dá para aceitar as determinações que eles impuseram no passado e a gente fica levando como tradição e guardando como tradição, como se fosse uma relíquia. E não é. É uma imposição que entrou na base do chicote. Mas tem que, pôr isso pra fora de nossas vidas. Muita paz, muita saúde, um guzo.